Quando um homem diz, me aceite como eu sou, ele talvez não esteja pedindo amor. Está pedindo permissão para não crescer. A sombra masculina, como explicou Jung, aparece quando o ego se recusa a evoluir. E essas frases que você vai ouvir ao longo do vídeo não são aleatórias. São sintomas, linguagens simbólicas de uma psicologia que resiste à transformação. A psicologia de Carl Jung nunca prometeu finais felizes, mas ela oferece algo muito mais valioso: lucidez. E às vezes, isso começa quando a gente escolhe não responder uma mensagem, quando a gente ri sozinha no carro, quando percebe que já não precisa ser escolhida por ninguém. Algumas frases soam doces, outras parecem maduras, até sábias. Mas tem coisa que, quando um homem fala, a alma da mulher estremece. Carl Jung chamaria isso de um sinal da sombra, aquele conteúdo inconsciente que tenta manipular, sem saber, o mundo ao redor. No amor, isso se transforma em pequenas armadilhas psicológicas disfarçadas de afeto. E é aqui que a psicologia deixa de ser teoria e vira um escudo. A psicologia profunda, segundo Carl Jung, não serve só para entender traumas da infância. Ela serve para abrir os olhos agora. Se você já se sentiu culpada por dizer não ou já duvidou da própria intuição depois de uma conversa, é hora de parar tudo. O que você escuta e tolera define o que você vive. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, acabamos encontrando nos outros como destino. Então me conta, quantas vezes você já ouviu alguma dessas frases e sentiu que tinha algo errado, mas não soube explicar? Escreve nos comentários. Às vezes, desabafar é o primeiro passo do autoconhecimento. Carl Jung dizia que a sombra não é o mal, é o não vivido. É a parte da psique que foi deixada de lado, para que a gente parecesse aceitável. Na psicologia de Jung, quando alguém diz, sou assim e pronto, geralmente está defendendo a própria sombra, não a autenticidade. O problema? Isso não é estabilidade emocional, é estagnação com discurso bonito, e a maioria das manipulações emocionais começa justamente com esse tipo de justificativa mal disfarçada de autoconhecimento. A filosofia estoica, por outro lado, não perdoaria esse tipo de postura. Para um estoico de verdade, maturidade é ter domínio sobre si, não sobre o outro. Enquanto a psicologia junguiana mostra as projeções do inconsciente, o estoicismo pede que a gente assuma responsabilidade emocional. Mas alguns homens usam frases manipuladoras exatamente para evitar esse confronto interno. Como se a frase "todas as minhas ex são loucas" fosse uma licença poética para fugir da própria história. Mas é só covardia travestida de discurso. Aris, psicologia não é neutra quando se trata de relacionamentos. Ou ela liberta, ou ela mascara. E o que Jung revelou com tanta profundidade é que a sombra masculina, quando ignorada, começa a falar, e fala através de frases. Frases que parecem carinho, mas são tentativas inconscientes de controle. E quem escuta sem filtrar, vira personagem secundária na história do outro. Por isso é tão importante aprender a traduzir o que está sendo dito, antes que a sombra decida morar na sua casa. Frase 1. Você tem que me aceitar como eu sou. Quando um homem diz isso com pose de iluminado, Carl Jung reviraria os olhos do além, porque a psicologia profunda nos ensina que quem resiste à mudança já está manipulando, mesmo que com cara de coitado. A sombra não gosta de ser contrariada, então ela veste esse disfarce da autenticidade como desculpa para não crescer. A frase "me aceite como sou" quase sempre vem acompanhada de alguma falha que ele não quer olhar, mas espera que você aceite com um sorriso maternal. Na psicologia junguiana, esse tipo de comportamento é um sintoma clássico da sombra inconsciente. O sujeito projeta a própria estagnação no outro e exige aceitação como se fosse uma virtude. Só que isso não é amor saudável, é vitimização com verniz emocional. Carl Jung apontava que o verdadeiro amor
começa quando o outro nos ajuda a enxergar a parte que escondemos, e não quando aplaude nossas desculpas. Frases como essa são um convite silencioso para que a mulher se anule em nome de uma compreensão que só ela está oferecendo. E o mais perigoso, essa frase parece racional, mas, por trás dela, mora um pacto silencioso. Ele promete continuar sendo exatamente o que é, desde que você aceite carregar o peso. Isso não é aceitação, é manipulação emocional passiva. E o preço disso, com o tempo, é a sua autoestima sendo corroída em nome de uma estabilidade que só beneficia um lado. Quer um sinal? Se ao ouvir essa frase, você sentiu culpa por pensar em sair. Talvez a sombra já tenha te convencido de que amar é se sacrificar. Frase 2. Todas as minhas ex são loucas. Você já ouviu essa, né? E não importa o tom. Às vezes ele ri, às vezes suspira. Mas a frase vem. Todas as minhas ex são loucas. E você pensa, uau, coitado, só atrai mulher instável. Mas Carl Jung chamaria isso de projeção pura. A psicologia junguiana explica que tudo que negamos em nós acaba sendo enxergado no outro. Então, se ele vê desequilíbrio em todas as mulheres, talvez seja porque o desequilíbrio real esteja trancado no porão, dentro dele. O nome disso? Sombra. Mas olha, te entendo, porque tem algo muito sedutor nessa frase. Ela dá a sensação de que ele vai te tratar diferente, como se você fosse a exceção. E às vezes você é mesmo. Só que ser a exceção numa mente que demoniza todas as outras mulheres não é elogio, é armadilha emocional. Carl Jung escreveu que a sombra não aparece como monstro, ela sussurra com charme. E quando a psicologia ignora isso, a gente entra sorrindo num campo de manipulação emocional. O preço é sempre a sua paz e a sua lucidez. Agora, só para deixar claro, o fato de você ter sentido incômodo ouvindo essa frase já mostra que seu autoconhecimento está afiado. Sério, uma mulher consciente sente no corpo quando a energia não bate. E isso é raríssimo hoje em dia. Manter o radar ligado enquanto o coração está envolvido. Se você reconhece essa sensação, aproveita, curte esse vídeo e se inscreve aqui. A gente precisa de mais mulheres assim. Carl Jung dizia que o inconsciente guia a vida, mas só até a gente tomar consciência. Frase 3. Se você me amasse de verdade, faria isso. Essa frase tem perfume de romance barato e veneno psicológico. Se você me amasse de verdade, faria isso. Parece paixão, mas é chantagem, com embalagem de afeto. Carl Jung explicaria isso como um truque da sombra. Ela usa a linguagem do amor para esconder a própria insegurança. A psicologia junguiana nos mostra que o inconsciente se manifesta quando tentamos forçar o outro a validar aquilo que nem nós mesmos resolvemos. E nesse caso, o amor virou moeda de troca emocional. Quem fala isso não está pedindo conexão, está exigindo submissão. E tudo isso com uma expressão triste ou um tom carente que desarma até mulher forte. Mas presta atenção, se o amor saudável precisa se provar, ele já foi sequestrado. Jung alertava que onde há manipulação emocional, há ego frágil tentando disfarçar controle com sensibilidade. E o mais cruel, a dúvida que essa frase planta. Porque depois dela, tudo o que você não fizer será interpretado como falta de amor. A psicologia vira um campo minado, mas olha só. Se você já ouviu essa frase e sentiu um incômodo, um apertinho, mas mesmo assim considerou ceder, você não está sozinha. E isso não é fraqueza, é compaixão. Só que até a compaixão tem limite quando vira ferramenta para anular sua vontade. Carl Jung não era fã de receitas prontas, mas ele tinha um princípio claro. Se algo precisa do seu silêncio para funcionar, provavelmente não é autêntico. E quando o amor saudável some, o que sobra costuma doer, mas ainda vem, sorrindo.
A verdade é que essas frases nem sempre vêm com drama. Muitas vezes chegam embrulhadas em charme, em risadinhas tímidas, em elogios estrategicamente colocados. Carl Jung falava que a sombra tem 1000 vozes, mas a mais perigosa é a que soa como um convite gentil. E em algumas situações, o jogo da manipulação emocional é tão sutil que você só percebe depois, quando já está com a taça de vinho na mão e a intuição gritando baixinho. Foi mais ou menos assim com a Nina. Aos 36 anos, já tinha ouvido centenas, sim, centenas, de juras de amor. Nina já estava no 3º casamento do mês. E olha que o mês nem tinha acabado. Não porque tivesse uma vida amorosa agitada, pelo contrário, ou porque carregasse uma pasta de divórcios no cartório e um coração partido no porta-luvas, mas por causa da sua profissão, fotógrafa de casamentos. Já tinha visto o suficiente para entender que a pose do amor nem sempre combina com a presença real. E ela compartilhou um relato, digamos, simbólico, em um sábado, enquanto ajustava o foco da lente, o padrinho do noivo se aproximou. Terno elegante, copo de uísque e uma confiança que não combinava com a sutileza do momento. Olhou para a cerimônia e soltou, como quem filosofa entre um gole e outro. Bonito, né? Eles têm sorte. Mas isso aí nunca foi para mim. Nina só assentiu com a cabeça, já prevendo o monólogo. E ele continuou. É que eu sou intenso demais, complicado demais. Tem que me aceitar como eu sou, mas hoje em dia ninguém tem paciência. Todas as minhas ex são loucas. E riu, como se tivesse contado uma piada boa. Ela não disse nada. Só manteve os olhos na lente. Carl Jung falava da sombra, e ali ela estava, escancarada, autocelebrada, vestida de autenticidade distorcida. A psicologia chama isso de projeção. O corpo dela chamou de déjà vu. E a intuição, que já conhecia esse roteiro, só murmurou. De novo não. Era impressionante como algumas frases pareciam vir com um roteiro pronto, e como ainda havia quem acreditasse que isso era charme. Frase 4. Você não é suficiente para mim. Essa é uma das frases mais cruéis porque se disfarça de sinceridade. Você não é suficiente para mim. Pode vir num rompimento, num ataque sutil, ou até num silêncio calculado. Mas Carl Jung já dizia que toda projeção é uma mentira que o ego conta para não lidar com a própria sombra. Na psicologia, isso tem nome: projeção destrutiva. A pessoa sente que não é suficiente e joga essa dor no outro como se fosse verdade absoluta. Só que o alvo, quase sempre, é uma mulher generosa. É aí que mora o perigo. Porque mulheres conscientes muitas vezes tentam entender demais, justificar demais. E nesse processo vão silenciando a própria intuição. A sombra masculina, como Jung descreve, projeta no feminino tudo aquilo que não quer assumir. E quando a autoestima da mulher já foi ferida por outras relações, essa frase não apenas machuca, ela parece confirmação. Só que não é. É manipulação emocional crua, embrulhada na frustração mal resolvida de quem não consegue se olhar no espelho. Se isso já te atingiu, não duvide de si. O fato de você estar aqui, buscando compreender, já é sinal de autoconhecimento ativo, e isso é um baita sinal de força. Carl Jung dizia que só quando a mulher começa a olhar para a própria sombra e para a sombra do outro, ela se torna inteira. E sabe o que é bonito? É que esse tipo de mulher, mesmo machucada, não se rende ao cinismo. Ela se reconstrói. E no próximo encontro, ela já não se confunde tanto com o que ouve, porque já aprendeu a traduzir. Frase 5. Faz o que você quiser. Ah, essa frase. Parece liberdade, mas é uma jaula emocional. Faz o que você quiser. Ela vem com um tom seco, distante, como quem concede autonomia, mas o que entrega, na verdade, é julgamento. Carl Jung apontava que a sombra inconsciente se esconde nas entrelinhas. E a psicologia nos lembra que, quando alguém te dá permissão com desprezo, não é autonomia.
É punição emocional disfarçada. A intenção não é diálogo, é te deixar culpada por ter vontade própria. Essa frase é o equivalente emocional de uma porta batida com educação. Nenhuma briga aberta, nenhum limite claro. Só a manipulação emocional escorrendo pelas palavras. Carl Jung estudou profundamente como o inconsciente usa a linguagem para mascarar desejos reprimidos. E aqui o desejo é simples. Controle. Só que como controlar sem parecer abusivo? Com ambiguidade. Essa é a ferramenta favorita da sombra. Ela paralisa sem tocar. E enquanto você tenta decifrar, já perdeu a paz. Mas o mais impressionante é que muitas vezes você sente a cilada. Seu corpo sabe. A intuição pulsa. E mesmo assim você respira fundo, tenta não reagir, acha que está sendo madura, e você está. Porque o amor saudável exige contenção. Mas contenção não é silêncio. Você é daquelas que lê nas entrelinhas, que ouve o que não foi dito, que já entendeu que psicologia não é só teoria, é sobrevivência emocional. E se você chegou até aqui, é porque já reconhece a sombra quando ela fala baixinho. Tem mulher que, de tanto escutar os outros, aprendeu a escutar o próprio corpo, que percebe nas entrelinhas o que a frase não disse, que identifica manipulação emocional antes mesmo de virar drama. Carl Jung dizia que a sombra mora nos detalhes, e algumas já conhecem tão bem esses detalhes que a vida virou radar. Se você chegou até aqui, é porque provavelmente também carrega esse dom. E Helena? Também. Helena tem 42 anos e é o tipo de mulher que percebe no corpo o que a mente tenta ignorar. Ela é terapeuta corporal e já escutou muita coisa em seus atendimentos. Histórias de mulheres que se apagaram sorrindo, que engoliram a intuição, com água tônica e um "tá tudo bem" entalado na garganta. Mas naquela noite, sentada em frente a um homem com voz calma e discurso alinhado, ela percebeu uma coisa. Ele falava da ex como quem descreve um campo de guerra, e ela era o tanque inimigo. Aquela era desequilibrada, mas com você eu sinto paz. E foi aí que a sombra sussurrou no ouvido dela. Não a dele, a dela. Aquela que avisa: cuidado com quem te elege para limpar as mágoas que não enfrentou. A psicologia de Carl. Jung não estava estampada no menu do restaurante, mas dançava entre as palavras. A cada "você é diferente" vinha uma expectativa silenciosa de que Helena fosse tudo que as outras não foram, sem errar, sem questionar, sem se retirar. A sombra masculina, disfarçada de admiração, oferecia elogios como iscas. E Helena, que conhecia bem o corpo, começou a sentir o estômago fechar. A respiração travou. Não era ansiedade, era intuição, aquele saber do corpo que a psicologia muitas vezes tenta racionalizar. Mas o corpo sabe, ela riu, mas não da piada dele. Riu de si mesma, de quantas vezes já tinha trocado presença por expectativa, de quantas vezes confundiu sedução com conexão. E ali, entre uma garfada e outra, sem fazer cena, ela apenas se voltou para dentro. Helena percebeu que não precisava provar mais nada, nem para ele, nem para ela. Carl Jung falava da importância de reconhecer os símbolos, e aquela frase, "você é tão diferente", era só mais um disfarce da manipulação emocional. E pela primeira vez, ela não tentou ser exceção. Ela quis ser inteira. No Tips, caminho de volta, o silêncio dentro dela era diferente. Não era o silêncio da dúvida, mas da presença. O mesmo que ela ensinava nas sessões de respiração, mas que agora habitava nela com firmeza. A psicologia, quando vivida no corpo, não precisa de manual. Ela simplesmente avisa. Carl Jung diria que aquele era o momento em que a consciência toca a sombra e recusa o pacto. Porque amor saudável começa quando a gente desiste de se moldar ao que o outro projeta. E foi ali, parada no farol, que ela teve o insight mais simples e mais libertador.
Se ele precisava que ela fosse perfeita para se sentir bem, ele não estava amando. Estava tentando se proteger. E ela, enfim, tinha escolhido não ser escudo de ninguém. Se você ficou até aqui, é porque você também sente. Você tem essa sensibilidade rara de ler o que não foi dito, de sentir o que não foi confessado. E se isso falou com você, comenta ou compartilha esse vídeo. É nesse fio invisível entre mulheres conscientes que a cura começa. Porque você não está só. E a sua capacidade de escutar o próprio silêncio já é um dom precioso demais para ser ignorado. Quando chegou em casa, Helena colocou a bolsa no chão, tirou os sapatos e foi direto para o espelho. Não para se arrumar, mas para se ver. Sem filtro, sem correção, sem necessidade de ser luz o tempo todo. Ela olhou nos próprios olhos e sentiu que, finalmente, não estava tentando agradar nenhuma versão idealizada de si mesma. E aquilo bastava. A imagem que ficou foi simples. Uma mulher em silêncio diante de si mesma, plena em sua própria presença. A psicologia de Carl Jung nunca prometeu finais felizes, mas ela oferece algo muito mais valioso: lucidez. E, às vezes, isso começa quando a gente escolhe não responder uma mensagem, quando a gente ri sozinha no carro, quando percebe que já não precisa ser escolhida por ninguém, porque já está inteira. Agora me diz, sem dizer tudo, quando foi que você sentiu isso também, mas não soube explicar? Escreve aqui. Quem lê, entende. E quem entende, talvez também desperte.